Olá, dentro do nosso quadro Aprendendo com o Mestre, ou seja, Aprendendo com Jesus, nós temos uma situação em que colocaram Jesus. Aliás, quando Jesus esteve nesse mundo, ele foi colocado em diversas situações. E foi colocado por aquelas pessoas que tinham ciúmes, tinham inveja de Jesus e que não acreditavam que ele era o Messias, aquele que foi enviado da parte de Deus Pai para vir dar a sua vida por cada ser humano naquela cruz. Então Jesus foi colocado em diferentes situações e em todas elas, Jesus sempre se baseou na palavra para não ser pego em nenhuma armadilha, para não ser pego em nenhuma condenação por aqueles que perseguiram Jesus. E a situação aqui está descrita no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8, do versículo 1 ao versículo de número 11. Eu não vou ler todos os versículos devido ao nosso tempo, mas você pode pegar a sua Bíblia ou até mesmo acessar a internet e ler esse mesmo texto, esses mesmos versículos em uma Bíblia aí, através desse meio poderoso que é a internet. Então a situação foi o seguinte: uma mulher que foi pega em adultério. Uma mulher que foi pega em adultério, e a lei do Antigo Testamento dizia claramente que essa mulher deveria ser apedrejada, e deveria ser apedrejada até a morte. Então trouxeram essa mulher até Jesus e colocaram essa situação para Jesus e disseram bem claro para Jesus concernente à lei. A partir do versículo de número 3, eles vão dizer isso claramente, que essa mulher deveria ser apedrejada, e porque era a lei de Moisés. E porque era a lei de Moisés, versículo 4 e versículo 5, ela deveria ser condenada, e a condenação era o apedrejamento até a morte. Mas o versículo 6 vai dizer claramente que procuravam, na verdade, eles estavam procurando apanhar Jesus em uma armadilha. Eles estavam preparando algo para derrubar Jesus. Porém, Jesus ele inclinou a sua cabeça e simplesmente ficou ali escrevendo no chão. Mas eles insistiram. Eles insistiram com aquela situação, insistiram com aquela acusação, exigindo uma resposta de Jesus. Está no versículo de número 7, concernente a isso. Mas Jesus ele foi categórico. E ele disse claramente para aquelas pessoas que estavam ali tentando colocá-lo em uma situação difícil. Ele disse assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está dizendo aqui no versículo de número 7, a continuação. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus simplesmente voltou, inclinou a sua cabeça e continuou ali fazendo o que ele estava fazendo. Então, quando ouviram isso, a palavra vai nos dizer no versículo de número 9, que um por um foram retrocedendo. Um por um foram embora. Desde o mais novo até o mais velho deles foram embora. E Jesus, então, diante daquela situação, ele, então, perguntou para aquela mulher no versículo 10, onde é que estão os teus acusadores? Nenhum deles te condenou? Olha a pergunta de Jesus para ela. E ela então respondeu no versículo 11, não, Senhor. E todos foram embora. E Jesus então disse para ela categoricamente, eu também não te condeno, eu também não te acuso, vá e não peques mais. Então Jesus, ele foi realmente maravilhoso em relação àquela situação e as respostas que ele deu, e também a forma que ele tratou com aquela mulher que foi pega em adultério. Então eu aprendo aqui com Jesus o seguinte: Jesus sempre estava preparado para não cair em nenhuma armadilha, para não cair em nenhuma situação onde ele poderia ser prejudicado ou condenado por aqueles que estavam perseguindo a ele, por aqueles que tinham ciúmes, por aqueles que tinham inveja, por aqueles que não queriam ver Jesus porque não acreditavam em Jesus. Outra coisa importante Jesus ensinou aqui, está ensinando que sempre haverá alguém tentando te prejudicar. Sempre haverá alguém tentando me prejudicar.
Então, seja por ciúmes, seja por inveja, ou seja por raiva de você, por ódio de você, seja por qualquer outra situação, sempre haverá alguém querendo te prejudicar, alguém querendo armar uma situação para você cair, uma armadilha para você cair, para você ser envergonhado ou envergonhada, para você se dar mal, para você não ir bem. Então é muito importante, é fundamental nós estarmos usando de sabedoria, estarmos sempre buscando, estarmos atentos às coisas, aos acontecimentos, às pessoas que estão ao nosso redor, para de repente não sermos pegos de surpresa e cairmos em alguma situação na qual vamos sermos prejudicados. Outra coisa importante é que todos nós temos defeito. Ninguém nessa terra é perfeito. Ninguém nasceu com uma auréola na cabeça e muito menos com asas nas costas. Todos nós cometemos nossas falhas, todos nós cometemos os nossos erros, então todos nós temos os nossos defeitos. Então não podemos sermos acusadores e muito menos juiz, mas sim estarmos agindo com coerência, agindo principalmente com aquilo que Jesus ensinou, com amor. E outra coisa importante é, nós não podemos concordar, nós não podemos acobertar, ou muito menos estarmos apoiando os erros ou os pecados dos outros. Não podemos sermos coniventes, não podemos sermos cúmplices. Jesus deixou bem claro isso para aquela mulher, porque ele perguntou para ela: onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor, nenhum deles me condenou. Mas Jesus falou para ela: eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Vá e não cometa mais esses erros que você vem cometendo. Vá e não tenha mais esse tipo de atitude que você está tendo. Então nós aprendemos muitas coisas boas com o Senhor Jesus. E aprendemos também a termos posicionamentos em nossa vida, para não sermos pegos de surpresa e muito menos sermos pegos cometendo coisas que vão nos prejudicar e prejudicar o nosso próximo e o nosso semelhante. Aprendemos também a estarmos agindo com sabedoria e aprendemos também a vivermos da melhor maneira possível, a agradar a Deus. Então que você possa ser uma pessoa que viva, mas viva de maneira sábia, de maneira onde você possa discernir as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Que você tenha consciência que sempre haverá alguém que vai querer estar prejudicando você. E que você tenha também consciência que você não pode concordar, que você não pode acobertar, que você não pode apoiar, que você não pode ser, em hipótese alguma, cúmplice das coisas erradas. Jesus, ele agiu assim, ele nos ensinou e continua ensinando. Então que nós possamos viver para honrar e para glorificar o nosso Deus, o nosso Pai, para honrar e glorificar Jesus, que deu a sua vida por nós, para honrarmos e glorificarmos aquele que é o Espírito Santo, que habita em todo aquele, em toda aquela que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, que você fique na paz do Senhor.